Saudações a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Bioética em Questão. Meu nome é Elion Gotti Neto e juntos abordaremos temas relacionados à saúde, à doença, à vida e à morte. E hoje eu continuo falando de um artigo publicado na revista First Things por Charles Camosy, falando sobre as lições que podem ser aprendidas com o caso de Charlie Gard. Continuo a tradução do artigo. Mas no Reino Unido foi determinado que o tratamento não deveria ser tentado. De fato, julgaram que os pais deveriam ser impedidos de transferir seu filho para um hospital onde houvesse uma equipe médica disposta a tratá-lo. Nesse juízo está implícita a visão de que o mal que os pais causariam ao pequeno Charlie era tão óbvio e tão grande que o poder de decisão deveria ser removido das mãos dos pais. Fecha aspas. Muita gente questionou a situação, se era distanásia, se era ortotanásia, eutanásia, o que era, enfim. Mas o fato é que uma das perspectivas desse problema todo, sem dúvida nenhuma, é a intromissão do Estado e a imposição do poder do Estado no seio da própria família. Então a gente tem aí uma situação de desautorização da família. E isso traz precedentes graves para a sociedade. E já temos assim pessoas do mundo inteiro olhando para essa situação e compreendendo muito bem que esse é um precedente que será utilizado em outras situações e já começa a ser utilizado. Abre aspas. Essa pretensão é tão ridícula que provocou revolta nos Estados Unidos, na Itália e em diversos outros países. No entanto, alguns apoiaram a decisão do Reino Unido com argumentos tais como: ele só vive por estar ligado a aparelhos, ou ele vai morrer de qualquer jeito mesmo, como se alguma conclusão moral óbvia derivasse de qualquer uma dessas declarações. Uma pessoa com um coração artificial é da mesma forma mantida viva por aparelhos. Presumivelmente, nada se segue desse fato isolado. E é uma condição universal a de que morreremos todos de qualquer jeito. É sabidamente difícil determinar o momento da morte em um paciente terminal, especialmente quando a pessoa não está prestes a morrer. Charlie estava rosado, rechonchudo e crescendo até o momento no qual o suporte vital foi removido. Fecha aspas. As pessoas jogam muito com as palavras. A situação é uma situação de muita dúvida. Então aí você tem cada um descrevendo de um jeito diferente. Então, numa situação onde tanta coisa pode ser colocada em dúvida, temos que nos ater aos fatos e à condição clínica objetiva. Naquele momento, por mais questionável que fosse a atividade cerebral, o uso daquele equipamento de ventilação mecânica estava cumprindo lá o seu efeito. O artigo fala um pouco mais sobre isso. Abre aspas. Um argumento um pouco mais elaborado de quem apoiou a decisão britânica foi o de que a ventilação mecânica seria um tratamento extraordinário e que seu uso seria opcional no caso do bebê Charlie. Mas tais juízos requerem um contexto. Suporte ventilatório é considerado o tratamento padrão em diversas condições, sendo extraordinário em outros casos. Em geral, um tratamento é extraordinário se é eficaz sem impor um grande fardo. É extraordinário se o fardo é desproporcional ao benefício obtido. Será que auxiliar Charlie Gard a respirar por meio de ventilação mecânica caracterizaria um tratamento extraordinário? O tratamento funcionou exatamente como planejado, e Charlie encontrava-se rosado, rechonchudo e crescendo. Em um caso no qual o tratamento funciona tão bem, o fardo precisaria ser substancial para que fosse desproporcional. Aqueles que detinham poder sobre Charlie decidiram que sua vida não valia a pena. Alcançaram tal juízo com base na deficiência mental esperada, negaram o tratamento a ele e ordenaram que a ventilação mecânica fosse removida, não por causa do fardo que era o tratamento, mas por causa do fardo que seria a vida de Charlie. Fecha aspas. Parece que as pessoas estão vendo crianças como produtos que vêm estragados ou vêm nas condições desejadas. Michael Sandel trata disso no livro Contra a Perfeição. Ele trata do fato de que parece que muitos pais estão vendo seus filhos como produtos e não como dádivas, como surpresas divinas. A gente considera
enquanto na qualidade de cristãos, que cada filho é um presente de Deus único, né, insubstituível. Mas numa visão utilitarista e hedonista, às vezes alguns têm interpretado filhos como produtos que podem vir estragados, né? E aí realmente a vida da criança torna-se um fardo, né? E já há toda uma ideologia então para que se eliminem essas crianças, infelizmente. Depois eu vou tratar num próximo podcast sobre a repercussão na Holanda por causa da liberação da eutanásia em níveis antes nunca vistos, né? Mas esse é um artigo para outra discussão e vale a pena também para nós começarmos a pensar se a sociedade tem o direito de pôr um preço numa vida humana ou de estabelecer um limite no qual nós paramos de investir numa vida humana que tem ainda uma perspectiva de manter-se viva. Abre aspas, em um ato cruel proposto pelos médicos, aprovado pelas cortes, comemorado pela imprensa, fecha aspas rapidamente aqui, a imprensa sempre está do lado dessa agenda globalista que eu chamo de agenda da desbioética ou da cultura da morte. A grande imprensa tem se colocado realmente numa postura muito agressiva contra os valores cristãos que fundamentam a nossa civilização. Abre aspas. E abençoado por alguns sacerdotes de destaque, Charlie Gard sofreu a eutanásia. Foi eutanásia por omissão, mas foi eutanásia do mesmo jeito. Fecha aspas. Eutanásia é assassinato. Abre aspas. O fato não passou despercebido por Julian Savulescu, o aprendiz de Peter Singer e eticista de Oxford, que questionou: se a vida de Charlie Gard não valia a pena ser vivida, por que não o matar logo? A resposta é desconfortável para aqueles que apoiaram a decisão do Reino Unido. Não há diferença moral entre providenciar a morte de crianças como Charlie por omissão ou por ação direta. Não há barreira lógica que previna aqueles que apoiaram a decisão do Reino Unido de endossarem o homicídio infantil. Foi isso que muitos defensores do homicídio infantil argumentaram num simpósio publicado pelo Journal of Medical Ethics em 2013. Foi sobre isso também, fecha aspas, foi sobre isso também que eu escrevi no meu livro A Morte da Medicina. Infelizmente, não estou vendo as coisas melhorarem. Pelo contrário, a agenda da desbioética avança firme, avança forte e busca cada vez mais precedentes que irão fundamentar decisões a nível de cortes, né, e tribunais no mundo inteiro. Então a gente já pode começar a se preparar no Brasil. Em breve a nossa vida vai valer pouco, né? Quem fala é Elion Gotti Neto. Hoje é 6 de agosto de 2017. Este é o segundo episódio do podcast Bioética em Questão. Eu tratei nesse podcast de uma tradução livre do artigo de Charles Camosy, professor de teologia da Universidade de Fordham e autor do livro Caro Demais para Tratar, Finitude e Tragédia e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O nome do artigo é Aprendendo com Charlie Gard, originalmente publicado na revista First Things em 3 de agosto de 2017. Um grande abraço a todos e até a próxima.